Eu assumi a presidência da Mesa Aesthetics no Brasil em 2020 e foi bem na época da pandemia. Então, para mim foi um desafio gigante, porque eu nunca tinha estado nessa cadeira de CEO. Todo o meu background sempre foi de marketing e vendas. Então, óbvio que eu já tinha um frio na barriga, um receio de assumir uma cadeira tão importante e que era responsável por todas as áreas da empresa. Então, eu tinha muito comigo que as minhas habilidades técnicas seria o que faria a grande diferença na minha gestão. Mas eu assumi no período da pandemia, então tudo virou de ponta cabeça e eu realmente percebi que seriam as minhas habilidades, que a gente chama de soft skills, que de soft não tem nada, que faria toda a diferença na minha gestão. Então, uma gestão muito mais humanizada, entender o que cada um estava passando e que realmente foi um momento de muito medo, de muita incerteza para todo mundo, para mim também. Então, eu me coloquei muito numa posição de igual para igual. Então, a gente tinha muitos encontros semanais para a gente trocar experiência, falar como que estava sendo aquele momento tão crítico para a gente. E claro, enquanto isso, eu estava cada vez mais aprendendo sobre todas as outras áreas da empresa e fazendo com que a empresa continuasse, ou tentasse continuar a sua vida normal dentro da realidade que a gente estava. Então eu acredito que o olhar humano, o olhar para cada indivíduo, de entender o que cada um está passando e, claro, suportar da melhor maneira possível aquele indivíduo para que ele esteja muito bem na sua vida pessoal e possa, consequentemente, produzir o que a gente espera dentro do âmbito corporativo. Então, acho que essa transição de só habilidades técnicas para uma habilidade humana, mas sem esquecer, claro, pensando num equilíbrio, para mim foi o que fez a grande diferença na minha gestão e no sucesso que a empresa tem até hoje. Eu estou há 6 anos como CEO aqui no Brasil, 9 anos na MERS, mas nesses 6 anos a gente obteve resultados incríveis, não somente financeiros, como também de ambiente de trabalho, de satisfação em trabalhar aqui. Então, eu diria que é muito esse equilíbrio entre o lado humano e também, claro, o lado financeiro, corporativo que a gente tem que ter. Eu acredito que a gente teve um sucesso muito grande na pandemia, porque a gente foi capaz de olhar não só para o nosso público interno, então para os nossos colaboradores, como também para o nosso público externo, para os nossos clientes. E todos nós estávamos na mesma situação, um medo do desconhecido. Então, os nossos clientes, estava todo mundo em lockdown, então eles perderam os pacientes deles. Então, eles também ficaram muito, muito preocupados de como que eles iriam sustentar o consultório deles. E nesse momento, a MERS se mobilizou muito forte, muito rapidamente, para a gente entender isso e conseguir fornecer serviços para que eles não perdessem contato com os pacientes. Então, muito material digital e online a gente pôde oferecer, então um pacote desses serviços para eles, então que eles puderam manter o contato com os pacientes. A gente trabalhou junto com o Hospital Albert Einstein, a gente desenvolveu uma cartilha para que eles, quando voltasse a reincorporar, voltar a atender os pacientes, fosse de uma maneira o mais segura possível. Então, tudo aquilo que a gente pôde fazer para tornar esse período menos traumático, né, mais seguro, que eles aos poucos pudessem voltar à normalidade, a gente fez. Então, a gente se aproximou muito desses clientes e fez com que quando a gente voltasse à nossa vida normal, o nosso relacionamento estivesse muito mais estreito, o nível de confiança aumentou substancialmente e a gente manteve essa parceria da pandemia que só cresceu até hoje. O meu estilo de liderança, ele é muito baseado em confiança, em empoderar as pessoas a realmente ocupar os seus espaços e criar e crescer dentro da organização e, claro, de promover esse ambiente seguro onde cada um possa ser quem a pessoa é, independente de gênero, de raça, de opção sexual,
porque eu acredito que a diversidade ela realmente traz uma riqueza absurda, não só para o mundo corporativo, mas para a nossa vida também. É muito difícil, porque é muito mais fácil a gente trabalhar e conviver com pessoas que pensam muito parecido com a gente, mas também eu acredito que isso limita muito o nosso crescimento pessoal e da organização como um todo. Então, eu me proponho muito, me desafio muito e desafio o meu time a ser muito mais inclusivo nesse momento e empoderar os times também, porque eu acredito que quando a gente cria um espaço seguro, a gente cria um espaço onde as pessoas podem pensar fora da caixa, trazer ideias que inicialmente podem parecer malucas, muitas delas são muito efetivas, estratégicas, e que a gente, seguindo isso, a gente cresce. Então eu posso te dar um exemplo de quando eu entrei aqui na Mers há 9 anos atrás. Eu vim com uma ideia que há 9 anos parecia muito disruptiva, que era o reposicionamento do nosso produto, do Radiesse. E naquele momento eu fui muito bem acolhida pela empresa. A empresa deixou com que eu expusesse os meus pensamentos, a minha visão estratégica. Então eu trabalhei de uma maneira muito cross-funcional dentro da organização. A gente fez o reposicionamento dessa marca, e hoje a marca é um sucesso, é líder do mercado de bioestimulador de colágeno. Então a gente passou, há 9 anos atrás a gente vendia cerca de 1.500 unidades, hoje a gente vende mais de 50 mil. Então eu acredito que esse é um exemplo muito forte, mas tem vários outros que são menores, mas que não deixam de ter um impacto muito positivo para quem traz a sugestão, a ideia, e para a empresa também. Então acho que fomentar esse ambiente de segurança, de livre criatividade, da pessoa se sentir bem para ela falar o que ela pensa, acho que é fundamental para o sucesso de uma empresa. A Mers hoje ela já foi certificada 6 vezes pelo Great Place to Work. E esse selo é um selo que não sou eu, né, Giovana, como responsável da empresa, que consigo. É uma pesquisa interna, feita com todos os colaboradores, de maneira anônima, onde eles respondem várias perguntas sobre o ambiente de trabalho, sobre inclusão, sobre a questão de crescimento, a questão salarial. E ser reconhecida por 6 vezes realmente demonstra que a gente está no caminho correto. E o segredo para mim disso é não só escutar os elogios e a gente continuar fazendo o que a gente faz bem, mas principalmente pegar as críticas que a gente recebe e trabalhar em planos de ação efetivamente, que a gente consiga mudar o que hoje é uma reclamação, uma insatisfação dos colaboradores. E é claro que não é fácil, é um desafio, porque a gente tem, né, toda a corporação tem os objetivos financeiros, os targets que a gente tem que entregar, mas ao mesmo tempo a gente não vai entregar esses resultados, os números, se a gente não tiver quem realmente entrega isso satisfeito e feliz. Então aqui dentro da Mers a gente tem muito esse olhar, a gente tem vários projetos para estimular e desenvolver os nossos colaboradores. Então anualmente a gente tem um projeto que chama STAR, que a gente elege os talentos da empresa, e não somente a força de vendas, como também o back-office, que é algo que é muito inovador da Mers, que normalmente a indústria farmacêutica ela olha 100% somente para a força de vendas, e a gente olha para os dois, porque é um casamento assim, perfeito e muito importante, um não vai ter sucesso sem o outro. E esse projeto, a gente então elege quem são os colaboradores potenciais, e a gente leva para uma imersão fora do país, para eles terem realmente uma visão 360 sobre os aspectos que a gente julga importante e que tenham a ver com os nossos valores. Então, nos últimos 2 anos, esse grupo foi para a Disney, dentro da Universidade da Disney, e esse ano o grupo vai para o Vale do Silício, para ter lá uma imersão com empresas muito tecnológicas e para trazer cada vez mais conhecimento, não só para eles, quanto internamente também.
A gente tem vários outros projetos internos, a gente tem um que chama Academia de Líderes, que também preza, né, a gente desenvolver cada vez mais a liderança dentro da Mers, então liderar, por exemplo. A gente tem um outro projeto que chama Mers Expert, que é aberto para todos os colaboradores, onde cada colaborador se propõe a dividir algum talento que eles tenham junto com a corporação. A gente faz uma votação e quem ganha vai no nosso auditório, no nosso hub de inovação e treinamento, que é o Mers House, e essa pessoa divide o conhecimento com todos os demais. Então a gente tem várias outras iniciativas que corroboram essa questão que a gente tem internamente de realmente ter um olhar muito importante e diferenciado para o nosso colaborador, que no final do dia é quem faz toda a diferença, né? A gente sabe que tecnologia, esse mundo digital, a parte mais técnica, é muito fácil de se copiar. O que a gente não consegue copiar realmente são as pessoas, as atitudes, a cultura de cada um. Então a gente fomenta muito isso aqui na empresa. Bom, hoje a gente sabe que a saúde mental, essa saúde social, ela é um pilar extremamente importante para o bem-estar, né, na nossa vida pessoal e, óbvio, dentro do mundo corporativo. E a gente sabe que isso tem impacto totalmente direto com os resultados da empresa. Então, antigamente, eram só os resultados quantitativos que eram importantes. Então, a gente olhava top e bottom line, né, todas as empresas. Então, era vendas e lucratividade. Hoje em dia, óbvio, continua se olhando, então as corporações elas visam lucro, mas elas visam o lucro de uma outra maneira. E a Mers é uma empresa familiar, a gente tem 117 anos no mundo todo e ainda continua sendo familiar, nós estamos na 5ª geração dessa família. E no Brasil a gente tem 10 anos, então aqui no Brasil nós somos uma empresa ainda muito nova. Mas a gente sabe que a gente quer ter uma vida muito longa, a gente não é uma empresa que a gente quer ter lucro e depois vender a empresa, né, ou abrir o capital. Então, para isso, para a gente manter essa longevidade, a gente quer garantir que os nossos colaboradores estejam satisfeitos, estejam felizes e estejam com a sua saúde psicológica muito bem. A gente tem livros que já demonstram que a felicidade ela está totalmente ligada com a produtividade, e a gente sente isso, né? A gente passa muito mais tempo dentro do ambiente de trabalho do que com a nossa família. Então eu acredito assim absurdamente que se a gente está num ambiente que a gente está feliz, óbvio que a gente vai produzir melhor, é óbvio que a gente vai querer ajudar a empresa a crescer, e a gente pensa que é um casamento, né? Se a gente está feliz no nosso casamento, a gente faz tudo para o casamento dar certo, e a gente faz tudo para o nosso companheiro. Na empresa do mesmo jeito. Então, se a gente está feliz na empresa, a gente vai fazer tudo pela empresa, porque a gente sabe que a empresa também faz pela gente, então é uma troca, e por isso a necessidade de manter o time extremamente motivado. E por isso a gente tem tantas ações que fazem com que a gente tenha essas certificações, e mais uma última que a gente recebeu, que é do Top Employers, que também é um selo muito importante. E há 2 anos atrás, dentro do Great Place to Work, eles criaram um novo selo, uma nova certificação. A gente nem sabia que eles estavam estabelecendo isso, e a gente ganhou, que era a questão de saúde mental. E a gente sabe o quanto isso cada vez mais está sendo discutido, falado, e a importância disso. Então a gente tem várias palestras dentro da Mers mensalmente, falando dessa importância, estimulando esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional, que é muito difícil, e eu mesmo costumo dizer que para mim é uma utopia, a gente fala que tem esse equilíbrio, mas como líder é meu papel de promover e falar cada vez mais que a gente tem que buscar isso, né? É o que eu tento fazer na minha vida, nem sempre eu consigo, assim como todos os demais, mas é algo que eu fomento isso aqui dentro da empresa através de todas as ações que a gente faz, da palavra, do jeito que eu
converso com todos aqui também. Então eu acredito muito nessas relações humanas, que é o que vai fazer a diferença no final do ano para a gente entregar os nossos targets financeiros. A MERS é uma empresa de 115 anos, 117 na verdade, e a MERS Brasil tem apenas 10 anos. Mas nós somos extremamente criativos, ousados, e a gente quer cada vez mais se diferenciar e criar tendências, não somente aqui no Brasil, como na comunidade toda da MERS, em todos os países. Então a gente fez há 9 anos atrás uma mudança de reposicionamento do Radiesse, e isso foi inicialmente feito no Brasil, depois toda a Latinoamérica seguiu e fez essa alteração, e hoje isso está estabelecido globalmente. Então eu acabei de voltar, eu tive uma reunião global com todos os líderes da empresa, do mundo todo, e eu tive a honra de fazer uma apresentação, de contar dessa mudança, do avanço dessa marca, de mostrar de como que a gente veio, aonde a gente chegou e o que a gente fez, encorajando todos os outros países a tomar essa decisão também, a seguir esse novo posicionamento e fazendo com que no final do dia, não só o nosso cliente, né, que é o profissional de saúde, tivesse mais sucesso, mas no final são os pacientes que se beneficiam porque tem o tratamento com um produto de excelente qualidade, seguro, e que ficam satisfeitos com o tratamento. Um outro exemplo que eu posso citar é o nosso hub de inovação, de treinamento e de pesquisa clínica, que é o MERS House. Então, a MERS Brasil foi a primeira a fazer este movimento, essa mudança. Então, nós temos no Brasil um andar dedicado, são mais de 600 metros quadrados, dedicado exclusivamente a treinamento interno e externo. A gente tem uma parte dedicada aos procedimentos, onde são realizados treinamentos ao vivo, né, na hands-on, que a gente chama. Temos um auditório incrível que a gente dá palestras tanto para os clientes quanto para os colaboradores. E isso, mais uma vez, a MERS Brasil inovou, e hoje nós temos em vários outros países, então a MERS Dubai, a MERS Espanha, os Estados Unidos também está começando agora a fazer esses centros de inovação, de tecnologia e pesquisa clínica baseado em uma iniciativa que começou aqui no Brasil também. Então, o Brasil é muito visto como um polo inovador, de tendência, e isso me dá muito orgulho, né, de pensar que normalmente o Brasil ele não tem uma imagem tão boa globalmente, mas internamente na MERS ele tem uma importância gigante, e me dá muito orgulho de ser comandado por uma mulher, que também eu sei que a gente já evoluiu muito, mas a gente tem aí um caminho incrível para seguir. Então, acho que representar o Brasil, né, um país latino-americano, e sendo mulher também, me dá ainda mais orgulho e vontade de continuar fazendo esse trabalho lindo que todos os colaboradores da MERS Brasil fazem. O mercado estético, ele está sempre em muita inovação. Hoje em dia, o que mais as pessoas procuram é a naturalidade. Então, é claro que fazer tratamentos estéticos, se sentir melhor, né, mas sem grandes transformações. E a questão do estímulo de colágeno, ele vem totalmente de encontro com essa necessidade, porque ele trata a pele, a qualidade da pele, ele faz com que a flacidez que a gente começa a ter dos 30 anos para frente, ela seja diminuída, ela seja controlada, ela consegue trazer uma melhora do contorno facial. Então, tudo isso faz com que a pessoa se sinta melhor no próprio corpo, na própria pele, e aumente a autoestima, aumente a autoconfiança, que é isso que a gente acredita muito, que o tratamento estético ele vai muito além do que a gente vê, né, toda a nossa pele, mas ele tem um ponto muito mais profundo, que é a nossa saúde emocional e psíquica. Então, eu diria que o estímulo de colágeno é um mercado que vai crescer cada vez mais. Hoje, ele não é o maior mercado que a gente tem aqui no Brasil. A gente tem outros 2 mercados maiores, mas a gente vê que ele tem um crescimento mais acelerado, e que essa eu acredito que seja uma tendência. E algo que a gente já trabalha há muitos anos aqui na MERS e que hoje se intensificou ainda mais é a questão da medicina regenerativa.
é algo que está sendo ainda estudado, não é algo claro para todo mundo, muitas pesquisas estão sendo feitas, e o nosso bioestimulador de colágeno, que é o Radiesse, que é deste mercado de colágeno, ele tem um mecanismo de ação, né, a gente pode dizer assim de uma maneira mais leiga, que ele não causa uma inflamação nessa produção de colágeno. Ele tem um modo de produzir o colágeno de uma maneira mais regenerativa, que é o que os profissionais querem, né, para fazer com que o corpo aceite melhor esse estímulo externo do que de outras maneiras. E essa terapia regenerativa, ela é feita em vários âmbitos. Então, por exemplo, para a queda capilar, você também tem essa questão, e em várias outras áreas, não só da medicina estética. Então, por isso que eu realmente acho também que é uma grande tendência. E é claro que é cada vez mais os tratamentos combinados, né? Então não é só um tratamento, é entender o que cada pessoa precisa. Então os tratamentos são muito customizados, não existe uma receita de bolo. Então o meu tratamento vai ser diferente do tratamento de outras pessoas, por questão de gênero, de pele, né, de genética, de idade. Então tudo isso tem que ser muito bem analisado pelo profissional de saúde, que seja capacitado em fazer essa anamnese, em fazer essa análise e então aplicar, desenvolver um plano de tratamento correto de acordo com cada paciente. O mercado de estética é um mercado que cresce todo ano. A gente costuma dizer que nesse mercado é muito difícil ter crise, né? A gente deixa de fazer outras coisas, mas se tratar é uma prioridade. O que eu acho que está totalmente em linha, pertinente. Porque se a gente tem que direcionar o recurso que seja realmente para a gente e não algo material, né? E é um mercado que ele atinge hoje ainda um grupo muito pequeno de pessoas. A gente tem um universo ainda de pessoas que não têm acesso a esses produtos. Um grupo não tem acesso por falta de conhecimento. Tem gente ainda que tem medo, né? Medo de não ficar natural, medo de não parecer mais com ela mesma pós o tratamento, medo de dor. Então a gente tem aí alguns tabus, alguns estigmas que a gente trabalha muito para que eles sejam interrompidos, porque hoje em dia produtos de qualidade, profissionais extremamente capacitados, a gente vê que no final do dia as pessoas só ficam muito mais felizes com os tratamentos. Então existe uma parte então que não tem acesso por conta disso. E é claro, existe uma outra parte que não tem acesso ainda por uma questão financeira. Hoje em dia já está muito mais democratizado, então há alguns anos atrás era para um número muito mais restrito do que é hoje. Hoje a gente já vê que tem uma maior quantidade de pessoas que entram, muitas vezes não fazem todos os procedimentos, mas você pode escolher alguns que sejam mais adequados ou que você precise mais e fazer aquele. Então, você não precisa fazer todos também ao mesmo tempo. Você tem que fazer aquilo que você tem condições e que seja indicado para você. Então, eu acredito que ele cresceu muito, ele já teve uma democratização, mas a gente ainda está num caminho porque tem muito mais gente ainda para entrar e para se beneficiar dos tratamentos estéticos. As mídias digitais, elas estão cada vez mais presentes na nossa vida, em todos os segmentos. E assim como tudo, tem que ter um equilíbrio entre aquilo que a gente quer consumir, aquilo que é saudável e aquilo que a gente tem que ter um filtro, né? Eu costumo dizer que a diferença entre o remédio e a droga é a dose. E é isso, no final das contas, é isso. E da mídia digital também, ela é extremamente útil quando a gente consome de maneira consciente, mas ela pode ser avassaladora quando a gente não tem um consumo consciente dela. E os tratamentos estéticos, eles, como é algo que todo mundo se interessa, quer saber, eles estão muito presentes dentro da mídia digital. E é claro que tem ali dentro da mídia informações que são corretas, informações que são importantes e relevantes para serem divulgadas,
e outras que não são verdades, outras que mostram padrões que são inalcançáveis e que só fazem mal para quem está consumindo. Hoje o Brasil é o país que tem o maior índice de suicídios, né? A gente vê cada vez mais algumas meninas ou meninos que querem atingir uma beleza que eles colocaram para si mesmo, que é o ideal. E isso é um movimento, é um trabalho que todos têm que fazer. Então, a indústria da estética tem que fazer. E em casa também a gente tem que ter essa conversa com os nossos filhos. A Merz, ela tem como mote, o que a gente fala, o nosso propósito é que a gente se olhe e se veja melhor, se sinta melhor e viva melhor. E o que está por trás disso? Está muito além do tratamento estético. Tá? A felicidade com a nossa aparência, tá? Com a nossa autoestima, tá? Com a nossa autoconfiança, porque quando a gente não está com a autoestima em dia, quando a gente não é confiante, a gente enxerga o mundo de uma outra maneira, a gente enxerga sempre o copo meio vazio, a gente enxerga os problemas com um tamanho muito maior do que eles são. E já tem estudos que comprovam que quando a gente sorri, por exemplo, o nosso cérebro, ele recebe um estímulo positivo. Quando a gente se olha no espelho e faz um elogio, novamente, o nosso cérebro recebe um estímulo muito positivo e a gente já se sente melhor. Então, quando a gente se olha e a gente está feliz com o que a gente vê, é esse mesmo estímulo que o cérebro recebe. Então, a gente fala muito disso. A gente tem uma campanha que chama Be Yourself, quer dizer, seja você mesmo. A gente está entrando numa segunda fase dessa campanha e o que a gente justamente fala é que ninguém precisa seguir nenhum padrão. A gente tem que ser quem a gente é, na nossa melhor versão. Então a gente tem que procurar sim se sentir melhor, fazer procedimentos estéticos, mas que isso não sozinho isso não faz nada. O procedimento estético, ele é um pilar. A gente precisa cuidar do nosso sono, a gente precisa cuidar da nossa alimentação, da nossa saúde física, da nossa saúde social. Então, tudo isso é muito importante e a gente tem isso como responsabilidade como indústria. Ao mesmo tempo, eu tenho essa responsabilidade como mãe. Então, eu tenho 2 filhos de 10 anos que começaram a consumir já esse conteúdo digital e que eles têm acesso ainda controlado, porque eu consigo controlar o que eles veem, o que eles ainda não veem, não tem celulares ainda, mas eles consomem de amigos e de alguma outra maneira, às vezes da televisão, que toda hora eu corto, mas às vezes volta. Mas eu falo muito disso, da importância deles se amarem, deles gostarem de quem eles são, deles enxergarem pontos positivos neles, e aí não só da estética, né? Acho que a autoestima, ela vai na comparação das notas da escola, ela vai na comparação de um jogo de futebol, de uma ginástica artística. Então, é papel também dentro de casa, das escolas, claro, de trabalhar isso, e a Merz também não se exime como indústria do mercado de estético a fazer o seu papel também. A Merz tem uma consciência muito, muito grande com relação ao ESG. Então, há muitos anos a gente tem iniciativas destes 3 pilares para realmente promover e manter essa consciência e a nossa responsabilidade como indústria, com o porte da Merz. Então, nós temos várias iniciativas com relação ao social. Posso citar a última que a gente fez, que foi um trabalho lindo com um instituto que faz perucas para pessoas com câncer. Então, a gente fez uma ação, não só na Merz, mas como no prédio todo, incentivando que as pessoas, aquelas que fossem cortar o cabelo, que aguardassem, cortassem o cabelo numa data específica para doar o cabelo ou para cortar apenas uma mecha. E a gente conseguiu fazer inúmeras perucas que foram assim muito importantes no tratamento de mulheres com câncer. Então, novamente linkando com a autoestima e com a confiança dessas mulheres. A gente tem vários outros projetos também que a gente trabalha com a inserção de meninas que estão ainda em vulnerabilidade e que a gente traz para um programa de jovem aprendiz e que depois elas viram estagiárias, um trabalho lindo que chama Germinar, que o RH desenvolveu e que depois algumas dessas pessoas foram inclusive internalizadas.
E com relação ao meio ambiente, também uma preocupação muito, muito grande nossa. Então, vários dos nossos produtos hoje, eles já não têm a bula em papel. A bula desses produtos, ela é em QR Code, então isso significa um impacto muito menor no meio ambiente. Um dos nossos produtos, ele não é refrigerado, é uma grande diferença também em frente aos concorrentes, então faz com que a gente não use a cadeia fria. Então, hoje, com essas iniciativas, a gente pode dizer, fazer uma comparação, que é o equivalente como se a gente tivesse plantado mais de 1 milhão de árvores, ou que a gente deixou de emitir 65 mil toneladas de CO2. Então, com essas iniciativas, a gente vê realmente o impacto positivo que a gente pode fazer, e a gente procura cada vez mais outras possibilidades para que esse impacto positivo no meio ambiente a gente continue fazendo, assim como no social. Então, eu tenho um mantra comigo, que eu descobri o nome dele numa palestra com o Cortella, que chama Insatisfação Positiva. O que quer dizer isso? Não quer dizer que eu não esteja satisfeita com o que eu conquisto, com o que eu entrego, ou com o que o meu grupo entregue e conquiste. Mas eu acredito que a gente sempre pode fazer mais e melhor. Então eu celebro aquilo que a gente conquistou e depois eu falo, bom, e agora? Né? A gente já atingiu esse objetivo, o que a gente vai fazer agora? E foi muito importante para mim descobrir esse conceito, porque às vezes eu tinha dentro de mim, eu falava, nossa, mas será que está correto eu ter isso comigo e eu puxar isso do meu time? E naquela palestra eu dividi isso com o Cortella e ele trouxe um exemplo que para mim foi muito, muito bom também, que foi do grupo Rolling Stones, que ele trouxe que muitos anos que eles estão juntos, que eles cantam as mesmas músicas, que eles fazem a mesma performance, vamos dizer assim, eles sabem já quando entra um, quando entra outro, mas isso não quer dizer que quando eles vão começar uma outra turnê, que eles não ensaiem muito, que eles não testem muito novamente. Então eles não se acostumaram com o sucesso e eles querem cada vez mais surpreender o público, cada vez mais serem melhores do que eles foram na turnê passada. E até o nome, né, que são pedras que rolam, mostra exatamente isso, que a gente nunca fica parado, né? Então a gente está sempre em movimento e eu acredito isso, procurando sempre fazer o melhor e não se comparando com o vizinho, mas com a gente mesmo. Eu falo muito isso aqui internamente, que a nossa competição, ela é com a gente. Então, hoje eu espero que eu tenha sido melhor do que eu fui ontem e amanhã melhor do que eu estou sendo hoje. Então, isso para mim é um mantra e que eu falo muito aqui dentro da Médis e que muitos também já absorveram e eu espero que ajude todos esses na vida deles.